uma vista impressionante e maravilhosa do nosso planeta, como também causam alguns sustos nos astronautas, uma vez que ocorrem desde avistamentos incomuns a barulhos de batida no casco da nave. O que realmente acontece de estranho lá em cima, hein? Desde que o primeiro homem foi lançado ao espaço, o cosmonauta russo Yuri Gagarin, em 1961, o imaginário popular já vislumbrava um ambiente completamente hostil, o que realmente é, mas possivelmente cheio de seres de outro planeta perambulando o nosso e prontos para invadir a Terra a qualquer momento. Esse tipo de pensamento, é claro, foi amplamente influenciado por autores do início e de meados do século XX, como Isaac Asimov, Arthur C. Clarke e Philip Dick, entre outros, que deram vida às peculiaridades e o estereótipo de seres alienígenas que não queriam outra coisa senão nos escravizar e tomar o que é nosso. Porém, nem tudo o que acontece é ficção científica, não, tá? Como veremos nessa sequência de casos reais de fenômenos não explicados e relatados por alguns astronautas durante missões fora da Terra. Veremos coisas que aconteceram na decolagem, como em órbita e também no retorno ao Sol. Vamos começar com um acontecimento recente. O caso da Crew 3. Em 2022, enquanto faziam manobras para acoplar a sonda em que estavam à Estação Espacial Internacional, os astronautas da Crew 3 avistaram algo incomum flutuando próximo à estação. Imediatamente, Tom Mashburn, um dos membros da tripulação, reportou à NASA sobre o que estavam vendo. Just for your information, we saw an object look like a knurled knob, although difficult to tell with distance. A resposta da NASA foi que poderia ter sido alguma peça que tenha se soltado da ISS e que poderia ser inofensiva. Agora, o que será que os astronautas viram? Bom, de qualquer forma, o que Mashburn disse ter visto, e de acordo com a expressão que ele usou, knurled knob, tal objeto deveria se parecer com um daqueles botões de controles de uma guitarra, por exemplo. No passado, quando as viagens eram menos seguras e o medo do desconhecido era maior, muita coisa aconteceu, como o estacionamento de OVNIs que o astronauta Neil Armstrong alegou ter avistado. Segundo o autor Jerome Croth, no seu livro Aliens e o Homem, uma sinopse de fatos e crenças, durante a missão Apollo 11, em 1969, Armstrong teria relatado em uma mensagem secreta à NASA as seguintes palavras: "Esses bebês são enormes, senhor. Enormes. Oh Deus, você não acreditaria. Estou te dizendo que tem outras naves espaciais aqui, alinhadas no lado mais distante, na borda da cratera. Eles estão na Lua nos assistindo." Ainda de acordo com o livro de Croth, Armstrong teria sido proibido de comentar qualquer coisa a respeito e ele, em algumas entrevistas que deu antes de falecer em 2012, nunca negou nem afirmou nada a respeito dessa mensagem. Buzz Aldrin, que o acompanhou na missão, também nunca falou nada sobre isso. Portanto, a veracidade sobre esta questão morreu junto com o astronauta e jamais saberemos a verdade. Numa outra missão da SpaceX, desta vez com a nave Crew 1, um objeto foi filmado 2 vezes no momento da desacoplagem. Primeiro, um objeto é visto passando da esquerda para a direita, entre a estação e a Terra. Em seguida, ele retorna e passa bem diante da câmera, entre a estação e a cápsula da Crew 1. Veja novamente as imagens e diga aí nos comentários qual a sua opinião sobre esse objeto. Para você, a NASA está certa em dizer que é apenas detrito de um foguete? Bom, luzes estranhas deixaram o astronauta Leroy Chiao assustado, em 2005, quando ele comandava a Estação Espacial Internacional. De acordo com fontes ligadas ao programa espacial, Chiao fazia reparos na parte externa da ISS quando avistou uma série de luzes brancas se aproximarem dele e depois se afastarem rapidamente. As luzes pareciam estar alinhadas de ponta cabeça e também emitiam um zunido bastante estranho. Após a equipe escutar seu relato, diferentes explicações surgiram, sendo que uns diziam ser luzes das cidades lá embaixo, que acabaram atingindo a atmosfera. Outros
já diziam se tratar de canhões de luz de algumas navegações. Bom, tanto uma quanto a outra explicação é bastante insatisfatória. Uma vez que, para chegar a assustar um astronauta que está a mais de 400 quilômetros da superfície da Terra, tinham que ser fontes de luz muito, mas muito potentes. Segundo o que o astronauta disse em uma entrevista na época, ele sempre foi cético em relação à vida fora da Terra. Mas depois do episódio que vivenciou, ele não pode eliminar a possibilidade 100%. Em 1991, quando a Estação Espacial Russa Mir ainda estava em operação, o cosmonauta Musa Manarov registrava em vídeo o processo de acoplagem de uma nave à estação. De repente, ele notou a presença de um estranho objeto flutuando próximo à nave. Manarov continuou filmando o objeto por cerca de 10 minutos, até que desapareceu rapidamente de vista. Apesar de Manarov ter insistido na ideia de ser uma nave alienígena, a NASA se pronunciou, dizendo que era apenas lixo espacial. Veja outro trecho do mesmo vídeo e nos diga, hein? Para você, o que é que pode ser aquele objeto, hein? Na Apollo 11,